por exemplo, eu lembro que um dos embates que eu tive, aí não bem na São Francisco, mas quando eu fui representar São Francisco em alguns eventos em universidades federais, quando eu defendi a lei de anistia, né? Porque, assim, sobretudo nos governos petistas, eles queriam fazer uma revisão da anistia, né? No final ali do período militar. Eles queriam que os militares fossem punidos criminalmente. E eu sempre fiz uma defesa técnica da lei de anistia, entendeu? Dei palestras, escrevi textos sobre isso, critiquei os inquéritos e processos penais que foram instaurados, a revelia da lei. Então são posicionamentos que eles veem assim como reacionários, né? É interessante, aqui é uma curiosidade que as poucas pessoas sabem, eu já falei em algumas entrevistas, mas eu sempre fui vista como uma professora de direita, dentro da USP. Tá. Muito embora os bolsonaristas me chamem de esquerdista. Que loucura. E o Alexandre de Moraes sempre foi visto, que hoje é ministro, como um professor de extrema direita. Você tá brincando? Não. E ele foi professor da São Francisco? Ele é. Ele é professor da São Francisco? Ele é professor, né? Se eu não me engano, também professor livre-docente como eu, né? Nós temos o mesmo, academicamente, o mesmo grau. Ele é extrema-direita lá. Ele é eu não sei como é agora, né? Porque agora eu já vi petista querendo fazer busto pro ministro, né? Você ouviu? Eu não me lembro o nome, mas teve essa semana aí algum petista tradicional dizendo que tinha que erguer um busto pro ministro nas várias cidades. Então, não sei como é que ele é visto hoje. Tá. Mas ele era visto como direita e ele extrema direita. Meu Deus. Sim. Houve episódios de fazerem abaixo-assinado para ele ser afastado. Lembro de uma passagem, não sei se ele chegou a escrever isso num livro dele ou se ele falou em sala de aula, que, por exemplo, se houvesse uma pessoa sequestrada e aí teria até uma justificativa de uma tortura para que um membro da quadrilha dissesse onde a vítima estava. Isso caiu feito uma bomba na São Francisco, né? Porque professores e alunos defendiam que não há nenhuma situação em que a tortura poderia ser justificada. Aí teve movimentos contra ele. Quando ele foi indicado ministro pelo ex-presidente Temer, houve manifestações contrárias, né, dizendo que ele não tinha condições de ser ministro. Eu fui uma das docentes que defendi. Né? Então, assim, essas são as complexidades, né? As perplexidades da vida como um todo, da vida acadêmica em especial. Né? Como alguém na academia tem um viés e muitas vezes na vida pública tem outro. Né? Com isso, eu não estou dizendo que hoje o ministro seja um homem de esquerda. Eu até, se eu tivesse que dar uma explicação psicológica para tudo o que aconteceu, eu acho que o Alexandre de Moraes de hoje, ele nasceu daquele momento em que os manifestantes bolsonaristas foram na porta da casa dele num final de semana ofender a família dele. Teve isso, não? Sim, foi interessante isso, porque eu lembro que eu me preocupei, eu não gostei. Aliás, as minhas críticas ao presidente, aos seus apoiadores mais raízes, né? Elas são muito baseadas nesses excessos, sabe? De não conseguir ter uma postura institucional, a liturgia dos cargos, né? E eu lembro que quando os manifestantes foram na porta do ministro... da casa dele. Da casa dele, aqui em São Paulo. Ele tem filhos, ele é casado, ele estava num fim de semana. E ficaram gritando, xingando, ofendendo, ameaçando e impedindo que ele saísse. Então, assim, ali é que eu acho que gerou uma revolta nele, porque eu coloco aquele evento como um divisor de águas. E eu lembro que eu fui a público em entrevistas, nas minhas redes, eu defendi o ministro. Eu falei, gente... Não pode, isso não pode, né? Vocês querem fazer uma manifestação, façam no ambiente profissional da pessoa, façam de maneira urbana, entendeu? E eles gritavam que o ministro era comunista. Eu lembro que eu falei nas minhas lives, eu falei, o ministro nunca foi comunista, ele era tido como extrema-direita. Vocês não podem confundir uma divergência com o fato da pessoa ser comunista, né? Que isso virou moda, né? Se você concorda, aí você é amigo. Se você diverge uma vírgula, a depender do grupo, você é fascista ou você é comunista, entendeu? Mas aí é só um parênteses no túnel do tempo. E você acha que esse evento ele levou com uma questão pessoal? Ele mudou a partir dali.
Tá. Entendeu? A partir dali, aí teve aquela determinação do Toffoli para fazer o inquérito das fake news, depois o inquérito dos atos antidemocráticos, que são 2 feitos que eu, sob ponto de vista jurídico, critico muito, entendeu? Porque eles violam uma série de garantias individuais, mas eu acho que foi ali, sabe? Só ele pode responder isso, né? Mas a minha observação é essa, eu acho que ele tomou um choque com aquilo ali, eu acho que ele falou, não, isso aqui tá estranho, entendeu? E aí ele adotou um comportamento que eu também não concordo com ele. Eu acho que exorbitou. E, olha, eu tenho dito assim, posso estar completamente equivocado, mas a esquerda está aplaudindo porque vê o ministro Alexandre como algoz da direita. Eu acho que já ele vai estar cortando as asinhas da esquerda também. Entendi. Eu acho. Posso estar equivocada. Entendi. Entendeu? Porque não me parece que essa atuação dele seja algo ideológico. Entendi. Entendeu? O Ale, a gente tem que chamar o ministro aqui. Vamos perguntar pra ele, é ideológico ou é pessoal, né? Eu não acho que é ideológico. Você acha que não? Ele gosta... E você tinha contato com ele na São Francisco? Sim, Como é que ele era no trato? É uma pessoa educada. Normal. Uma pessoa normal, mas ele sempre foi visto como muito rígido. Eu lembro, ele foi, acho que, gestor, ele foi, não sei o nome do cargo, se é presidente, se é diretor, da época era a FEBEM, depois virou Fundação Casa. Então... E ele era rigoroso, porque eu lembro que dizia que pra falar com ele tinha que estar com a mão pra trás, entendeu? Então ele sempre foi rigoroso. Tá, da personalidade linha dele. dura, ele é linha dura. Tá. Então, assim, eu não acho que a esquerda vai... Eu não acho que o negócio seja assim, não, tô contra os bolsonaristas, entendeu? Eu acho que se precisar, se ele entender que tem abuso, que ele vai ser linha dura com a esquerda também. Janaína... Com isso eu não estou elogiando, tá? Eu não concordo, mas assim... É uma leitura, né? Uma leitura da realidade. Olhando assim desde o princípio, porque ele sempre foi um homem que ocupou cargos públicos desde menino, né? E sempre foi linha dura. Sempre foi linha dura, entendeu? Talvez até excessivo. Por isso que ele era visto na faculdade como extrema-direita. Entendi. Entendeu?